Vou voltar para os indicadores de clientes aqui. Tem outros indicadores que você pode medir aí. Tem o clássico NPS, Net Promoter Score, que mede a satisfação do cliente também. Fundamental que você meça isso. E aí, de novo, sempre conecte ao nível de serviço que você está entregando. Você vai identificar que em um período que você tiver um nível de serviço ruim, ou um prazo de entrega muito alto, você vai ter impacto no NPS, você vai conseguir medir isso de alguma forma. Fundamental que você meça. É um jeito direto e claro ali de medir a satisfação do cliente. E funciona, tá? Funciona. Tudo isso que eu estou falando, isso de cruzar nível de serviço, com satisfação de cliente, com retenção, com NPS, com custo de aquisição de cliente. Eu não estou falando aqui de teoria, não, tá? Não é teoria. Eu já apliquei tudo isso e durante muitos anos eu sabia exatamente qual era a correlação ali entre o nível de serviço bom e ruim e a retenção de cliente, e o custo de aquisição de cliente, e o NPS. Tá? Sempre um indicador está conectado com o outro. Você piora o nível de serviço, o NPS vai cair, e aí em breve a retenção do cliente vai cair também. Se você melhora o nível de serviço, aquele cliente que estava ressabiado, estava em dúvida se ia comprar mais de você ou não, ele passa a comprar mais. Então, se for para dar uma dica, encontre uma forma de cruzar esses indicadores para que você tenha visibilidade disso e aí consiga direcionar o planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, ou uma dessas áreas que você está tocando, para melhorar algum desses indicadores e para melhorar um dos indicadores globais ali da empresa: caixa, lucro e vendas. Lembre sempre que a empresa olha para estes três grandes indicadores e está o tempo todo olhando para estes três grandes indicadores. Mais alguns aqui de clientes. Custo de transporte ou custo de frete ali por unidade. Isso é um indicador que está diretamente relacionado ao cliente. Está diretamente relacionado. Por quê? Porque se o cliente tem volume de compra, se ele tem constância ali na colocação dos pedidos, se ele tem previsibilidade, tem várias coisas que você olha para um cliente que reduzem o custo de transporte, que reduzem o custo de frete por unidade que você está transportando. Então, é um outro bloco que você precisa olhar e precisa olhar focado no cliente. Tá? Custo de transporte, você não pode olhar como um todo, como um percentual ali do faturamento. Não dá para olhar dessa forma. Você tem que olhar custo de transporte ele quebrado por cliente. E mesmo que o custo de transporte seja a responsabilidade do cliente. Por que eu estou falando isso? Porque se você tiver um custo de transporte por unidade muito alto, tá? Talvez aí por quebra de pedido, por entregar os pedidos picados, por entregar, sei lá, um pedido que deveria ser entregue todo de uma vez, você entrega ele quebrado em 5 parcelas ou em 4 parcelas, porque você está atrasando produção, está com dificuldade de produzir, o cliente vai sentir isso lá na ponta. Ele vai sentir que o frete está aumentando, que o custo por unidade transportada está aumentando, e aí, consequentemente, ele vai deixar de comprar de você em algum momento. Então é extremamente crítico olhar para isso dessa forma. E aí entram outros aqui, ó, taxa de reclamação de cliente, taxa de devolução dos produtos, tá? Tem um bloco de indicadores de clientes e o mais importante que você precisa lembrar aqui é que nível de serviço está sempre conectado com os indicadores de clientes. Estes dois blocos eles andam juntos o tempo todo, tá? O tempo todo. Ah, eu preciso olhar para todos esses indicadores? Não. Não precisa olhar para todos estes. Eu trouxe aqui vários indicadores, mas você não precisa olhar para todos eles. Você precisa olhar para a sua operação e pensar qual é o melhor indicador de nível de serviço para a minha operação aqui. Ah, é prazo médio de entrega? Ah, é percentual de pedidos que eu estou cumprindo o prazo prometido de entrega? Então, qual o melhor indicador para você usar? É percentual de atraso? Qual que é o melhor indicador? Ah, escolhe dois ali. Não escolhe um monte também, porque um monte de indicador também confunde. Não dá para trabalhar com vários indicadores. Inclusive, tem um. É, esse é curioso que eu vou falar aqui agora. Tem uma palestra o nome dele é Carlos Gosn. Ele é um brasileiro, e vocês vão entender onde eu vou chegar, tá, com essa história. Ele é um brasileiro, ele foi CEO, presidente global da Renault Nissan durante muito tempo.
A história dele é curiosa, que depois eu conto a outra parte da história aqui, mas ele, sendo presidente global de uma montadora, ele falava que ele olhava para 5 indicadores. 5, os mais críticos, 5. O ser humano não consegue trabalhar mais do que isso. Então, cuidado ao escolher indicadores. De novo, eu falei de 2 blocos aqui, nível de serviço e clientes, e não dá para escolher todos os indicadores para você trabalhar. Escolha os mais importantes. E o que eu ia falar de história curiosa dele, se você não conhece essa história, tem na Netflix, tem o documentário CEO em Fuga, Presidente em Fuga, que ele foi preso no Japão, esse cara, e ele fugiu do Japão, fugiu dentro de uma caixa de música, enfim, uma história maluca, vale a pena assistir, tá? Se você quiser saber mais. Mas é um brasileiro que foi durante muito tempo o presidente global da Renault-Nissan. O cara, do ponto de vista de gestão, muito, muito bom assistir o que ele fala sobre gestão.